Boa noite, meu nome é Michel. Eu vou aqui falar um pouco sobre a declaração de imposto de renda, para tentar passar o máximo de conteúdo, possível. Então vamos lá. A declaração do imposto de renda, ela é anual, e nesse ano a regra para a declaração foi publicada no Diário Oficial em 20 de fevereiro. Em que ela definiu todas as regras da declaração de imposto de renda referente a esse ano. Inicialmente, o calendário para envio da declaração iniciou no dia 2 de março e terminaria no dia 30 de abril. No entanto, por conta da crise, desse momento que a gente vive hoje em quarentena, foi postergado para 30 de junho, por enquanto. Dependendo do que ocorrer, até lá, até dia 30 de junho, não se sabe se há possibilidade de postergar novamente. O programa da gerador já ficou disponível a partir do dia 20 de fevereiro, juntamente com a divulgação das regras no Diário Oficial. Estão obrigados a fazer a declaração de imposto de renda todas as pessoas que receberam rendimentos tributáveis no ano de 2019 igual ou superior a R$ 28.559,70. Quais são os rendimentos tributáveis? Do trabalho assalariado, ordenados, vencimentos, soldos, vantagens, honorários, férias, licença especial, aposentadoria. Tem uma série de situações que se enquadram em rendimentos tributáveis. Também quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil, também deve encaminhar a declaração de imposto de renda. Em relação à atividade rural, quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 ou que pretende compensar os prejuízos dos anos calendários anteriores ou do ano calendário de 2019 nos próximos anos, nas próximas declarações. Quem recebeu no ano de 2019 alienação de bens ou direitos em que tenha apurado ganho de capital, que tenha incidência de imposto sobre ganho de capital, e quem fez operações na Bolsa de Valores. Quem teve posse ou propriedade de bens até 31 de 12 de 2019, inclusive terra nua, cujo valor foi superior a R$ 300 mil. E quem passou a condição de residente no Brasil e encontrava-se nessa condição até 31 de dezembro de 2019. Também quem optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de outro bem residencial localizado no país no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato de venda. Então, todos esses casos obrigam encaminhamento da declaração de imposto de renda deste ano, referente ao exercício de 2019. Eu publiquei um vídeo também no canal do YouTube relacionado a isso e também a parte da isenção, que eu vou entrar agora. Ou seja, quem está dispensado da apresentação da declaração são as pessoas que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima que eu falei, de quem seja a encaminhamento que obriga a fazer a declaração. Também quem teve posse de bens e direitos quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge, desde que o valor total dos bens não exceda 300 mil, não passe de 300 mil em 31 de 12 de 2019. Ou seja, se você teve posse de bens, só que o seu cônjuge declarou, é bem comum, e o seu cônjuge declarou o valor total desse bem, desde que não seja superior a 300 mil, em 31 de dezembro você não precisa encaminhar a declaração, caso você também não se enquadre nos casos anteriores que eu falei. Então, também a Receita também dispensa a declaração às pessoas diagnosticadas com alguma doença grave. Essas doenças graves também são publicadas pela Receita Federal, são doenças específicas que a Receita Federal ela dispensa essa apresentação. Os documentos que são necessários
para encaminhar a declaração de imposto de renda depende muito dos casos, do seu caso específico, né? Por exemplo, todos têm que informar o CPF, o número do título de eleitor, os dados da conta bancária para restituição, o número do recibo da declaração anterior, o grau de parentesco dos dependentes, a data de nascimento, CPF do dependente, endereço atualizado. A maioria das informações que eu acabei de falar estão na primeira ficha da identificação do contribuinte, né? Mas outras não, outras vão no decorrer das outras fichas. Os informes de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, né, no caso dos assalariados, no caso de salário, prolabore, participação nos lucros. Então, os informes de rendimentos que vão trazer essas informações de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Então, sem o informe de rendimento, não é possível fazer a declaração de imposto de renda. Quem é proprietário ou sócio de alguma empresa, né, ou quem é empreendedor, precisa do contrato social ou alteração contratual para informar o valor correspondente à sua participação nessa sociedade. Cópias, recibos de notas fiscais, por exemplo, no caso de autônomos, as cópias de recibos, notas fiscais recebidos de clientes, livro caixa, no caso de autônomos, quem é aposentado, informe de rendimentos do INSS, também quem investe em previdência privada, também tem os informes de rendimentos da previdência privada, quer seja como ativo ou quer seja como já recebendo os proventos dessa aposentadoria da previdência privada. Então, a previdência privada é obrigada a encaminhar esse informe ou disponibiliza esse informe para que seja baixado na internet. A maioria dos casos já está assim. Os informes também de banco, corretoras de valores, notas de corretagem, isso tudo também você consegue baixar dos aplicativos ou dos sites, né, dos bancos, das corretoras ou da própria B3. São vários os documentos, eu não vou me adentrar aqui porque muitos são específicos, né? São de casos específicos. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser receber esse material, manda um e-mail para a gente, eu vou disponibilizar após os nossos endereços de e-mail e outros contatos, que é só encaminhar o pedido que a gente manda para vocês. As etapas da declaração são divididas em ficha. Elas ficam na barra esquerda do programa. E uma delas, a primeira, que eu já falei um pouquinho acima, é a identificação do contribuinte. Então você precisa informar nessa ficha da identificação do contribuinte o nome, data de nascimento, título de eleitor, número do recibo da declaração anterior, caso você tenha feito declaração anterior. A segunda é muito importante, que é a de dependente. Então, o dependente ele tem também uma tabela da Receita Federal para os casos que você pode declarar como dependente, que é por exemplo, cônjuge ou companheiro, filhos enteados, também tem situação específica de filho enteado de mais de 21 anos até 24 anos, que esteja cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, também é enquadrável como dependente. Os irmãos, netos e bisnetos, dependendo de cada situação, mas nesse caso, irmão, neto e bisneto, você tem que ter a guarda judicial dessa pessoa para você conseguir e poder colocar na declaração como seu dependente e conseguir o abatimento tão desejado. Pais, avós e bisavós que não tenham recebido mais que R$ 22.847,76 em 2019, na declaração de saída definitiva do país, os pais, avós e bisavós que em 2019 receberam rendimentos tributáveis ou não, que não sejam superiores a R$ 1.903,98 por mês,
o menor pobre, que também precisa da guarda judicial para que você consiga colocá-lo na sua declaração de imposto de renda, os tutelados e curatelados, a pessoa também absolutamente capaz, da qual você seja o tutor ou curador. O limite para dedução por dependente é de R$ 2.275,08. E o limite com os gastos com educação dos dependentes e o seu é de R$ 3.561,50 por pessoa. Eu também fiz um vídeo no canal, está disponível no canal de YouTube, exatamente eu abordo esses casos e de novo, eu vou deixar o link na descrição. No caso de dependentes comuns e declarações em separado, cada titular pode deduzir o valor referente a qualquer dos dependentes comuns, desde que cada dependente conste apenas uma declaração. Para não cair na malha fina, você tem que evitar colocar os mesmo dependentes e declarações diferentes, com o mesmo CPF. Por isso a Receita está obrigando, já tem algum tempo, e agora independente da idade, é obrigatório informar o número de inscrição do CPF de todos os dependentes que estão relacionados na declaração. Outra questão que também dá muito problema na malha fina é a não informar os rendimentos e os bens e direitos e as dívidas, se for o caso, né, dos dependentes que estão relacionados na declaração. Então, se você relacionou um dependente na declaração, você tem que informar tudo relacionado a esse dependente. Os rendimentos, se a pessoa for, por exemplo, pai ou mãe aposentado, tem que informar, pegar o informe do INSS dessa pessoa e informar também como rendimentos tributáveis ou não, aí depende do caso, né? Conforme estiver na ficha de informe de rendimentos dessa pessoa. Então, se você lançou a pessoa como seu dependente, não esqueça de também informar todos os rendimentos, os bens, direitos e obrigações dessas pessoas também. Outra ficha é o alimentando. O alimentando é o beneficiário de pensão alimentícia judicial ou resolvida através de um acordo feito por escritura pública. Pode ser uma criança ou um adulto. Por exemplo, uma ex-mulher, um ex-marido, um filho, um pai, um parente. Se o juiz decidiu que alguém necessita de pensão alimentícia, essa pessoa é o alimentando. Se você paga uma pensão alimentícia, você precisa informar essa pessoa como alimentando. Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica são aqueles rendimentos em que você recebeu como trabalhador assalariado ou um prolabore, que você recebe o informe de rendimentos, que eu abordei um pouquinho quando estava falando de documentos, e você informa nas abas tanto do titular como do dependente as informações, que são rendimento bruto, tributável, bruto, contribuição à Previdência Social, ao INSS, imposto retido, 13º, imposto sobre o 13º, rendimentos de pessoas físicas no exterior, recebidos de pessoa física no exterior. Quando é um profissional autônomo, por exemplo, ou proprietário de um imóvel que você tenha alugado, um outro exemplo, você informa nessa ficha. Ou então quando você tem algum rendimento que provém do exterior. Entram nessa ficha a pensão alimentícia, os juros recebidos de empréstimo, quando você concede empréstimo a uma pessoa física. Ou você não pode esquecer também de informar os rendimentos dos dependentes, aquilo que eu falei. Tudo que você lança, se você lançou um dependente, todas as informações desse dependente precisam ser passadas para a declaração de imposto de renda. Então, qualquer renda, quer seja de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, quer seja de pessoa física, quer seja o bem também, vou falar de novo mais lá embaixo, você precisa declarar.
porque eu estou martelando nisso porque esse é o maior problema, né? O maior causador, vamos dizer assim, de levar as declarações para a malha fina. Rendimentos isentos e não tributáveis. Rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil precisa declarar. Esses rendimentos são, por exemplo, rendimento de caderneta de poupança, indenização de algum seguro por roubo, seguro-desemprego. Também tem os aposentados que acima de 65 anos têm direito à isenção de parcela mensal, né, de R$ 1.903,98, incluindo a parcela isenta do S terceiro. Então, são vários casos que estão previstos dentro da ficha da declaração que é preciso informar como rendimentos isentos e não tributáveis. Rendimento com imposto com exigibilidade suspensa. Nesse caso, você precisa informar se você tem alguma cobrança de imposto contestado na justiça, os impostos, os tributos existem, mas ainda não pode ser cobrado. Então você precisa informar nesse caso as informações da fonte pagadora, o valor do imposto retido. Então, se você tem alguma pendência ou você tem alguma questão judicial relativa a tributo, é nessa ficha que você tem que informar. Os rendimentos recebidos acumuladamente. Ela foi criada para evitar a tributação excessiva. No caso de ganhos acrescentados ao rendimento tributável de pessoa jurídica, né? Ela oferece duas opções de tributação, que é o ajuste anual, em que o valor é acrescido aos rendimentos tributáveis, e o exclusivo na fonte, em que se aplica uma fórmula para a cobrança do tributo exclusivamente na fonte. Neste caso, o ideal é fazer a simulação dos dois tipos. O que acontece? Às vezes você tem uma pendência judicial que você ganhou na justiça, quer seja do INSS, por exemplo, ou quer seja uma ação na justiça trabalhista que você tenha ganho. É aí que você informa para evitar essa tributação excessiva, não cair tudo em rendimento tributável e você conseguir declarar exatamente conforme foi que você recebeu esse recurso. A ficha também do imposto pago ou retido, que nela é de preenchimento automático, só que tem casos que não são, que são exceção do preenchimento automático. Por exemplo, impostos pagos no exterior ou imposto complementar. Aí, no caso de você ter feito a guia e já ter pago, é nessa ficha que você consegue informar para que você não seja tributado novamente e você pague duplo um imposto que você já pagou através de um DARF, por exemplo. Então, neste caso, é possível você compensar esse valor. O valor que você já pagou, você lança lá e você consegue compensar o valor que você já pagou para que você não pague novamente. Os pagamentos efetuados, ou seja, são aquelas despesas com educação, instrução, com saúde, os outros gastos, pensão alimentícia, no caso que você paga, que você consegue abater, né? Ele vai reduzindo o valor do imposto devido durante o ano e ocasiona você pagar um imposto, se você, no caso de você ainda pagar imposto, você pagar um imposto menor, ou então você receber parte ou total do imposto retido na fonte em 2019. Então, vou citar alguns exemplos de pagamentos, né? Instrução no Brasil, instrução no exterior, uma escola, fonoaudiólogos, médicos, pessoas físicas, né? Dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, plano de saúde. Então, são vários casos que permitem que você abata no imposto, lançando aqui o valor certinho, você abata o imposto de renda para que você consiga ter restituição de imposto de renda ou então que você pague um imposto
a pagar menor, se for o caso, dependendo do caso de cada um. Então, nessa ficha, essa ficha é muito importante também. De novo, você deve informar aqui, e é até bom que informe, todos os gastos também com os dependentes e alimentando-os, não só os seus. E, por exemplo, o plano de saúde, você tem que separar exatamente o valor do plano de saúde seu, do seu dependente, ou alimentando, se for o caso. Onde você consegue isso? Também no informe de rendimentos da sua operadora de plano de saúde. Por isso que os documentos são muito importantes. O documento, você separar toda a documentação, vamos dizer, é o planejamento, né, a parte de planejamento da declaração de imposto de renda, porque só com base nos documentos é que você consegue fazer a declaração de imposto de renda. Então, essa parte de documentos é muito importante. De novo, precisando, a gente vai informar o e-mail e é só solicitar que a gente encaminha por e-mail para vocês. As doações efetuadas. O programa tem 2 fichas para inclusão de doações, que uma é para repasse de instituições de caridades e a outra de outras causas também. A Receita limita o tipo de doador válido para dedução a certas categorias, como para incentivo ao esporte, à cultura e ações no âmbito do Estatuto do Idoso. A lista completa também está no site do software. Então tem doações em 2019 para o Estatuto da Criança e Adolescente, para incentivo à cultura, à atividade audiovisual, ao desporto, então aos fundos controlados pelo Conselho do Idoso, ao Programa Nacional de Apoio e Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, a questão também relacionada à oncologia, ao Pronom. Então, tem doações em bens e direitos, que aqui, se você, no caso de doações de bens e direitos, tem que informar aqui direitinho, informação de quem recebeu, o CPF também. Bens e direitos. Então, no Brasil não há tributação sobre patrimônio. A incidência no imposto só apenas no ganho de capital, ou seja, o lucro com a venda de um determinado bem, um imóvel, por exemplo. Se você compra a 100 reais e você vende a 300 reais, esses 200 reais ele é tributável, dependendo do caso, que tem caso de isenção, mas de qualquer forma tem que ser informado. Então, os prédios, os galpões, apartamentos, casa, terreno, imóvel rural, sala, construção, benfeitoria, loja, veículo, embarcação, joia, essas informações, por exemplo, precisam ser informadas. As ações, quando você investe em bolsa, as outras participações acionárias, quando você é sócio, você empreende, você é sócio de alguma empresa, está no contrato social de alguma empresa, eu falei um pouquinho mais acima. Então, também deve informar aqui em bens na declaração. Os erros, né, que também ocasiona cair na malha fina é atualizar o valor do imóvel pelo valor de preço de mercado. O correto é repetir sempre o valor de compra. Você deve manter o valor de compra, a menos que você tenha feito alguma benfeitoria no imóvel. Para isso, você tem que guardar todos os documentos da benfeitoria, no caso da Receita Federal questionar. E aí você tem que ir lá e encaminhar e apresentar essa documentação. As dívidas e ônus reais. Também é importante informar a situação de 31 de dezembro das dívidas. As informações são fornecidas pelos bancos. Então você entra no site do banco, no aplicativo do banco, você pega o informe de rendimento do banco, oferecido pelo banco, e lá vão estar lá todas as dívidas, bens, também, por exemplo, saldo em conta corrente, poupança, como bens, né? Mas também vão estar as dívidas, se for o caso.
Tá? Dívidas inferiores a 5 mil não há necessidade, não entra nessa ficha. Nesse caso, você tendo dívida, no final você precisa informar o valor total da dívida de 2019, o valor total dos pagamentos efetuados de 2019, tanto do titular quanto do dependente, novamente ratificando a questão do dependente. Se a declaração foi conjunto, também precisa informar as dívidas do cônjuge ou do companheiro. O espólio. Em caso do contribuinte já ter falecido, a declaração de imposto de renda deve continuar sendo entregue enquanto o espólio não for concluído. O processo pode demorar alguns anos. Então, para que haja obrigação, basta que o CPF do falecido, da pessoa falecida, se enquadre em um dos critérios estabelecidos na Receita como obrigação para você encaminhar a declaração normalmente. Eu falei no início e, de novo, disponibilizarei o link do canal nosso do YouTube, que a gente fala bastante disso. Então, nessa situação, a ficha de espólio ela deve ser preenchida com os dados do inventariante. Então, tem que identificar o inventariante e preencher. Doações de partidos políticos e candidatos, então a ficha é bem simples, você tem que relacionar o nome, o CNPJ do comitê, o partido e o valor referente a doações que foram efetuadas no ano de 2019 para partidos políticos ou candidatos diretos. Atividade rural. Os produtores rurais devem preencher as fichas da aba da atividade rural para declarar os dados do imóvel explorado, as receitas, as despesas da atividade, as movimentações como compras e vendas de animais, terrenos, etc. Então, são 4 fichas, se eu não me engano, e essas fichas devem ser preenchidas conforme o caso específico do agricultor. O ganho de capital. A declaração de venda de um bem é feita de maneira feita numa ficha diferente. É preciso ampliar a aba de ganho de capital e escolher uma das categorias: bens, direitos e bens imóveis, como os automóveis, participação societária. Então, o preenchimento é feito através da importação de um outro programa, que é o GCAP de 2019, que é o ganho de capital de 2019. Então, tem que baixar esse programa, preencher os dados lá e depois importar para o programa da declaração normal de imposto de renda. Renda variável. Aqui nessas fichas devem ser preenchidas por quem investiu no mercado financeiro no ano de 2019. Há 2 abas, uma de operações comuns de day trade, em que são excluídos o ganho com venda de ações e outros ativos, como ouro, e a outra ficha de rendimentos com operações de fundos de investimento imobiliário. Em todos os casos, devem ser incluídos os dados do titular e do dependente. Por fim, tem as fichas de revisão, resumo e envio da declaração. São fichas basicamente para você verificar se teve algum erro, algum erro de digitação, por exemplo, que também provoca cair na malha fina com um erro bobo de digitação. Então você clica ali em verificar pendências e encaminha exatamente. Pode, se não for erro de digitação, por exemplo, vai encaminhar para o que está faltando, as declarações, as informações. O programa pode alertar em muitos casos. Uma informação importante é que nesse ano o valor da contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico não é mais dedutível. Então, até o ano passado era. Então foi excluído da ficha de pagamentos efetuados o código de 50, que era até o ano passado, de contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico. Existem 2 modelos de declaração. Um é o simplificado, outro completo. O programa, conforme você vai preenchendo, o programa vai no canto inferior esquerdo, vai informar
exatamente qual o melhor dos casos. O importante é você preencher a declaração e no final você olhar para esse lado, esse canto inferior esquerdo e verificar qual a melhor composição, qual a melhor situação, o simplificado ou completo. Então, e aí você optar ali para a melhor situação para você. Ou seja, a situação em que você possa receber mais recursos, né, de restituição, ou então pagar menos imposto conforme for o caso. Então o programa mesmo ele vai fazendo os cálculos e vai te mostrar qual a opção mais vantajosa. Então compare sempre ali que é importante. Para você não, no final da declaração, você não saber optar rapidamente ali, é bem fácil, bem tranquilo, optar corretamente para você receber a melhor, ficar na melhor situação, ficar na situação mais vantajosa para você. Os limites previstos para a declaração de imposto de renda foram mantidos, alguns anos não são atualizados, esse ano de novo não foi atualizado, o que acaba fazendo com que o brasileiro pague mais imposto, né? Então, a situação dos rendimentos isentos e não tributáveis não foram o desconto, o valor dos descontos simplificados, despesa construção, dedução por dependente e ainda teve a retirada da contribuição patronal para o empregador doméstico, né? O que não é mais dedutível. Então, nesse ano, acabou que ficou a situação até pior do que nos demais anos. Então, a declaração pode ser encaminhada através do computador, pelo programa gerador da declaração, ou através do serviço de declaração de imposto de renda 2020 online, disponível no ECAC, ou por dispositivos móveis, celular, tablet, no aplicativo Meu Imposto de Renda. A Receita Federal ela antecipou os lotes de restituição do imposto de renda neste ano. Até o ano passado, o primeiro lote era pago no fim de junho e o último lote era em dezembro. Neste ano, as restituições serão pagas no final de maio, iniciarão no final de maio, no dia 29 de maio especificamente, e depois junho, julho, agosto e setembro. São 5 lotes no total. Então houve uma redução do número de lotes e houve uma antecipação de um mês comparativo ao ano passado. Então isso é algo bom, apesar do prazo de envio da declaração ter sido adiado para 30 de junho, quanto no caso da pessoa que recebe, né, que tem imposto a receber, de volta a ser restituído, vamos dizer, é mais pertinente, é mais vantajoso encaminhar logo a declaração para receber logo esse recurso. Em relação, se você tiver no caso de pagar imposto, não fique preocupado porque a primeira parcela, né, a primeira parcela do imposto devido, também, ou imposto total, você pode optar por pagar o imposto em até 8 vezes, ou a pagar em uma parcela única. Mas a primeira parcela ou a parcela única, dependendo da situação que você optar, também foi adiado. Foi adiado do dia 30 de abril para o dia, no dia 10 de abril, desculpa, para o dia 10 de junho. Então, quanto mais rápido você entregar a sua declaração, mais rápido você recebe o recurso e isso não te prejudica no caso de você estiver numa situação de pagar imposto. Bom, pessoal, eu acho que é basicamente isso. A gente fez também um curso de declaração de imposto de renda, tá? Eu também tá no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui, né, dos vídeos,
ou então do canal, da declaração. O que eu fiz? Nesse momento, né, de crise, de quarentena, onde que quer dizer, está todo mundo em casa, né? A grande maioria, né, das pessoas estão em casa. Eu reduzi ainda mais o valor do curso. Não há necessidade de fazer o curso de declaração de imposto de renda, porque se você é, é, tiver uma situação simples, não tiver uma situação específica muito detalhada. Mas se você quiser, né, se aprofundar mais no tema, ou aprender mais, ou então até buscar uma fonte de renda extra, né, aí avalia se vale fazer esse curso, porque o curso, você hoje pagando alguém para fazer uma declaração de imposto de renda, provavelmente vão lhe cobrar no mínimo de 80 a 120 reais no mínimo. O curso que eu fiz, que eu preparei, ele pega tem vídeos, aulas, e-books, apostila, ou seja, vários material detalhado, além das vídeos aulas com as fichas das declarações, e eu coloquei no início por R$ 69,90, porque quando eu lancei o curso já estava iniciando esse problema que a gente está passando aí. Só que hoje de manhã, por conta até dessa live mesmo, eu coloquei o curso a R$ 39,90 e podendo parcelar até em 4 vezes sem juros. Com esse curso você tem um bônus, 2 bônus na verdade: o acesso por tempo ilimitado, porque anualmente ou até antes mesmo eu vou ficar atualizando o material desse curso, e o bônus mais importante, a gente dá a monitoria, ou seja, toda a assessoria para você no seu caso específico. Então, se você tiver algum caso específico que tenha dúvida e tal, a gente dá essa monitoria. A gente não faz a sua declaração de imposto de renda através desse curso, né? Mas você comprando esse curso não é para a gente fazer a sua declaração de imposto de renda, mas a gente te dá todo o caminho e tirar todas as suas dúvidas para que você faça a sua declaração de imposto de renda e que você não precise mais de ninguém para fazer futuramente sua declaração, não só nesse ano, mas nos futuros anos a sua declaração. Então, avaliem, né, esse valor promocional está lá somente até por 48 horas. Ou seja, hoje é terça-feira, então na sexta-feira pela manhã eu estou tirando essa promoção do ar, tá bom? Se inscreve no nosso canal do YouTube, lá a gente já passa muita informação. No entanto, se você quer ficar mais seguro, ou então se você quer ganhar alguma renda extra e precisa ter uma assessoria para isso, para casos específicos, casos mais complicados, aí esse curso é indicado para você, tá bom? Então eu agradeço, tá, assim, a paciência e a atenção de vocês. Já estamos em quase 50 minutos de live e fico feliz aí pela participação, e boa noite.